Paz do Senhor, hoje estamos novamente no canal para estudar mais uma parte do personagem Paulo, apóstolo maravilhoso. Nós vamos estudar hoje a segunda viagem missionária de Paulo. Na realidade, como nós já falamos, Paulo fez 3 viagens missionárias e uma viagem para a prisão. Nessa aula nós estudaremos a segunda viagem missionária, então corre! Pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! Paulo está pronto para a sua segunda viagem missionária. Ele quer ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus o impede. Vamos ler Atos 16, 6, que diz assim: E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Por que será que o Espírito de Deus impediu Paulo de ir à Ásia? Nós vimos aqui que é um chamado específico de Deus para ele ir para a Europa. Vamos continuar? Ler o 9 e o 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E ele atende prontamente. Em Filipe, na Macedônia, Paulo prega na beira de um rio e várias mulheres e uma vendedora de púrpura de nome Lídia, da cidade de Tiatira, se converte a Jesus e é batizada ela e toda a sua casa. Isso está em Atos 16, o mesmo capítulo, de 13 a 15. O que Paulo poderia esperar era um trabalho próspero, tranquilo, já que o Espírito de Deus o envia para lá. Mas em Filipos, que é essa província romana da Europa, ele encontra uma mulher possessa de um espírito adivinhador e expulsa o demônio dela. E acontece que os seus senhores ficaram com muita raiva de Paulo, porque ela não dava mais lucro para eles. O que eles fizeram? Arrastaram Paulo e Silas para uma praça pública, onde eles foram açoitados, depois ainda levaram-os para a prisão. Eles ficaram num tronco amarrados, machucados, ultrajados. Isso está em Atos 16, de 16 a 24. Nós não vamos ler, mas você anota aí para ler depois. Você pode pensar assim, que horror! Eles devem ter ficado muito tristes. Mas olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia, na realidade, nos relata, em Atos 16, 25, que eu quero ler, o seguinte: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Como eles estavam então? Eles estavam alegres, louvando, orando a Deus, porque eles ficaram muito felizes em ver que as pessoas estavam sendo salvas e o evangelho avançando. No versículo de 26 até 34, Deus livra-os da prisão e o carcereiro se converte. Esses versículos nós vamos ler, de 26 a 34. Diz assim: De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites,
A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O carcereiro quase se mata, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo grita: estamos aqui, todos estamos aqui. Isso sempre me impressionou, sabe por quê? Porque o normal é todos os prisioneiros aproveitarem essa oportunidade de fugirem. A cadeia estava aberta, por que que eles não fugiram? Ali tinha tanto poder de Deus que os presos não quiseram se afastar. Pelo contrário, eles foram atraídos por esse poder e ficaram ali. E o carcereiro ficou tão impressionado e impactado que fez a pergunta do versículo 30. O que devo fazer para que seja salvo? E Paulo e Silas respondem: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aqui nós vimos uma promessa de Deus para cada um de nós. Se você crê em Jesus como seu Senhor, Salvador, crê verdadeiramente que Ele morreu pelos seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, será salvo. Receberá a vida eterna e tem a promessa que toda a sua casa, ou seja, sua família, também será salva, se crerem. Basta então pregar para cada um deles. Continuando nesse capítulo, agora de 35 a 40, vemos que eles foram libertos da prisão assim que amanheceu o dia. Vão para Tessalônica, lá Paulo prega na sinagoga, onde muitos judeus e numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres se unem a eles. Mas alguns judeus, movidos de inveja, começam a alvoroçar a cidade contra eles, dizendo, e aqui acontece algo muito incrível. Olha o que eles falam. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, está lá no 17, 6, a parte B. Realmente eles conseguiram falar ao mundo todo da época que foi necessário Jesus padecer e ressurgir dentre os mortos para que quem cresce nele ter a vida eterna. Esse era todo o discurso de Paulo, Silas e todos os apóstolos. Bastavam crer. Os judeus fizeram tanta confusão que à noite os irmãos de lá enviaram-os para Bereia. Em Bereia, também na Macedônia, isso está em Atos 17, de 10 a 15, o evangelho alcança muitos judeus, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, ou seja, muitos homens gregos também creram. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que eles anunciavam a palavra de Deus em Bereia, foram para lá perturbar o povo. Dá para acreditar num negócio desse? Logo Paulo saiu de lá, mas Sila e Timóteo ficaram, encontrando Paulo mais tarde. Paulo então vai para Atenas, também na Grécia. Isso está em Atos 17, 16. Atenas era uma cidade líder nas ciências, artes e filosofia. Era uma cidade altamente idólatra. Lá existiam duas principais correntes filosóficas e éticas da época, que eram os epicureus e os estoicos. Os epicureus criam que o mundo não tinha sido formado por Deus. Eles também negavam a imortalidade da alma e eles criam que a felicidade que eles procuravam era obtida pelo gozo da vida. Já os estoicos, eles admitiam uma espécie de purgatório. Eles achavam que as almas seriam absorvidas posteriormente, morriam para um lugar e mais tarde seriam salvas. E também queria o seguinte, se um homem estava satisfeito consigo mesmo, isso era suficiente. Paulo e os outros apóstolos confrontavam essas filosofias por onde eles passavam. Nós hoje temos que tomar cuidado, porque hoje em dia existem filosofias parecidíssimas com essas dos gregos. Na carta que Paulo escreve aos Colossenses 2:8, Paulo adverte falando o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia
e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então aqui Paulo adverte contra essas sutilezas e filosofias, mas os epicureus e os estoicos resolveram ouvi-los, porque estavam curiosos sobre essa nova doutrina que Paulo pregava. Eram coisas estranhas aos ouvidos deles, pois todos os de Atenas e os estrangeiros não falavam outra coisa que não fosse as novidades que Paulo pregava. Imagine que maravilha, que oportunidade Deus deu a eles. Então eles pediram a Paulo para falar com eles e o colocaram no Areópago, que era tipo um anfiteatro. E aqui nós vamos ler esse discurso mais lindo que Paulo faz. Está em Atos 17, de 22 a 31. Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar do qual está escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos e ressuscitando-o dentre os mortos. Eles eram tão idólatras que tinham altares para tudo quanto é Deus que eles criam, e até um altar para um Deus desconhecido, porque achavam que se tivesse algum Deus que eles não sabiam, já tinha lá o altar deles. E é exatamente com isso que Paulo começa no versículo 23. Porque passando e observando objetos de vosso culto, encontrei também um altar do qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. É lindo. Depois desse maravilhoso discurso, alguns creram e outros não. Não foi uma cidade, Atenas, onde o coração estava aberto para isso. Paulo então sai de Atenas e vai para Corinto, também na Grécia. Em Corinto, Paulo conhece um casal, Áquila e Priscila, e mora com eles. Está no 18, 2 a 4. Porque logo Paulo se identificou com eles, porque eles tinham o mesmo ofício, que era fazer tendas. Esse era o ofício de Paulo. Paulo era fazedor de tendas, né? Aqui em Corinto, Paulo é perseguido novamente pelos judeus. Aí eu te pergunto, por quê? Tem um versículo na Bíblia que nós vamos ler, nós sabemos até de cor, João 1, 11, 12, diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. De lá de Corinto, no ano 52 depois de Cristo, Paulo escreve a carta aos Gálatas. E Corinto foi a igreja mais frutífera. E em Corinto, Paulo fica 1 ano e meio testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Mas os judeus se opunham-se a ele e blasfemavam. Então Paulo
Aqui em Corinto, ele rompe com o judaísmo e vai para os gentios. Isso está em Atos 18:6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Mas Crispo, o principal da sinagoga, se converte. Está lá no versículo 8. E no versículo 9 e 10, que nós vamos ler, o Senhor fala com Paulo. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A oposição e o ódio a Paulo e ao evangelho estava aumentando e Paulo começa a recear e a hesitar quanto à sua permanência em Corinto. Ele até comenta em uma de suas cartas aos Coríntios, que está em 1 Coríntios 2:3, que ele fala assim: eu estive convosco em fraqueza, em temor e grande tremor. Às vezes acontece no coração de todos nós, servos de Deus, quando nós estamos fazendo a obra de Deus com seriedade, e acontecem perseguições de vários tipos. Isso aconteceu até com homens como Elias, lá em 1 Reis 19:4, com o profeta Jeremias 15:15, mas Deus sempre socorre seus servos e fortalece os nossos corações. Ele fala aqui no 10, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tem muito povo nessa cidade. Eu estou contigo e ninguém vai te fazer mal. É a mesma coisa que Deus fala a cada um de nós hoje também. Isso nos basta para livrar-nos do medo, dar-nos uma paz necessária para continuarmos a obra aqui na terra. Em Atos 18, de 12 a 17, nós vamos ler. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantando-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por um modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria antever-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai isso vós mesmo. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Aqui nós vimos que eles levam Paulo diante de Gálio, o procônsul, tentando prendê-lo novamente. Mas o procônsul falou: isso é coisa de religião de vocês, das coisas de vocês, eu não vou julgar, não quero saber, mandou eles para fora. E eles ficaram com raiva, porque eles queriam mesmo era prender novamente Paulo. Paulo então sai de Coríntios, levando Priscila e Áquila para Efésios, onde ele vai pregar na sinagoga, e lá alguns judeus pedem que ele fique mais tempo com eles. Então ele deixa Áquila e Priscila em Éfeso, dizendo aos efésios que se Deus quisesse ele voltaria. E aí ele parte para Cesareia. De Cesareia ele sobe para Jerusalém, onde ele viu toda a igreja. Paulo sempre retornava para a igreja de Jerusalém, onde ele dava todos os seus pareceres das suas viagens missionárias. Nós vamos ver isso no seu retorno da terceira viagem. De Jerusalém, ele vai para Antioquia, ficando alguns dias com eles. Depois ele saiu atravessando a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Ou seja, Paulo voltava às igrejas que foram abertas nas suas viagens missionárias. Sempre ele passava de volta para ver como elas estavam e para fortalecê-las no Senhor. Era assim que Paulo fazia todas as suas viagens. Ele ia pregando, muitos se convertiam, outros se levantavam contra, e ele ia caminhando com Deus. Quando ele estava triste, Deus aparecia e falava: não temas, e fortalecia Paulo, sua vida espiritual, e Paulo continuava na sua viagem missionária. E aqui então nós terminamos a segunda viagem de Paulo. Se você gostou, dê um joinha
Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Vamos então orar. Senhor Jesus, estamos diante de Ti porque Te conhecemos, Te amamos, Te adoramos, exaltamos o Teu santo nome. Declaramos que o Senhor é Deus das nossas vidas. Pai querido, nós acabamos de ver quanta tribulação Paulo teve em pregar o Teu Evangelho, para que fosse desbravado o Evangelho diante da face da terra, saindo da Ásia e entrando na Europa. Nós sabemos como o inimigo se levantou contra Paulo, mas sabemos também o quanto Paulo foi persistente, fortalecido pelo Senhor. Deus, nós queremos estar em Tuas mãos, fortalecidos pelo Senhor. Quero colocar agora essa pessoa que está aqui me ouvindo em Tuas mãos. Eu tenho pedido sempre para que Tu guarde, livre do mal, fortaleça essa vida.